O acidente foi registrado na noite do último sábado, na PS-160, Avenida Bela Vista, no cruzamento aqui do semáforo da Rua Amaro Manoel das Chagas, que liga os bairros Santa Teresa ao São Miguel. O GCM Walter estava conduzindo a viatura no momento que acabou sendo atingido por este veículo, o Fiat Uno, conduzido por um popular. Situação essa no momento que vocês estavam em diligência já indo para Poço Fundo, onde tinha havido um acidente. Positivo. Estávamos ali no bairro Malaquias, já com um acidente de trânsito também, onde duas motos colidiram e estava dando apoio ali ao pessoal do trânsito, quando a central nos informou que tinha ocorrido esse acidente ali no caminho de Poço Fundo e também que o veículo estava ali no meio da pista, ali, podendo provocar até outro acidente. Por isso que imediatamente a gente saiu em deslocamento até o local, tendo em vista que era um acidente, possivelmente um acidente grave, e que ele poderia se tornar mais grave ainda, podendo acontecer outros acidentes. Onde pegamos aqui a Avenida Bela Vista, já chegando aí no local onde você citou. Infelizmente tinha até outro veículo na frente da gente, onde ainda teve que puxar para a faixa da direita, e eu puxei para a faixa da esquerda para livrar já um outro acidente. Já tinha diminuído a velocidade, a gente não ia em alta velocidade, em mais baixa velocidade, porque teve que diminuir por causa desse veículo que puxou, mudou de faixa de repente, mas ele já mudou para dar preferência à viatura, como ela vinha com o intermitente e a sirene ligada. Quando eu puxei para o lado esquerdo, mudei de faixa, de repente já estava o veículo em frente ou passando já. Ainda tentei evitar, freando os veículos, mas infelizmente não teve como evitar aí o acidente. Infelizmente ocorreu esse acidente, um dos colegas meus ficou mais ferido. Eu machuquei o ombro, o outro meu colega machucou o braço esquerdo e o meu colega que machucou toda a perna dele, onde ele não teve como se movimentar na hora, não teve nem como ele se descer do carro. E aí eu desci do carro, da viatura, fui até o outro veículo para ver como é que estava, porque se tivesse ocorrido uma coisa maior com um deles, a gente teria que fazer também os procedimentos de ajuda, como eu sei os primeiros socorros. O motorista desceu do carro, falando normal, conversando normal em maneira de acidentado. E o passageiro dele, quem estava, a gente achou que estava acidentado, pedi para ele ficar dentro do veículo, que ia chamar o SAMU para socorrer o mesmo. Mas aí, o motorista, ao ser indagado, ele disse que não tinha nenhuma viatura, não sabia o que era viatura, e também falou que estava vindo de uma festa e tinha ingerido bebida alcoólica. Acho que possivelmente ele não avistou a viatura e nem viu a viatura, realmente por ele estar embriagado no local, e infelizmente aí aconteceu esse acidente. Acidente este do veículo Fiat, estava o condutor mais o passageiro, na viatura da Romut, composta por guardas civis municipais aqui de Santa Cruz do Capibaribe, 4 guerreiros. 3 guerreiros, tinha 3, um deles tinha passado mal, a gente tinha levado para o hospital e ele realmente foi liberado pelo comando, e em seguida estava só 3, porque se ele não tivesse, teria sido 4, realmente. Mas graças a Deus aí, esses 3 aí estava, graças a hoje está tudo bem, a gente passou aí a madrugada no hospital, sendo atendido, ficamos em observação, mas graças a Deus, e a outras equipes que foram ao local, conduziu o imputado até a delegacia para que fossem feitos os procedimentos legais. No momento do impacto, o veículo Fiat Uno ele chegou ainda a avançar para fora da pista e bater em uma das portas daquelas garagens ali, onde o pessoal conserta Toyota, vende peças. Isso, aí dá para se perceber a velocidade. Quem entende, ele sabe, a viatura ela ficou no mesmo local, ou seja, a gente ainda, mesmo a gente dentro do nosso direito, de sirene ligada, intermitente, ou seja, o informativo para que todos os motoristas escutem, como a própria lei diz, que ao ouvir a sirene ligada, os condutores deverão, mesmo que estejam verde para vermelho, eles têm que parar, deixar a viatura passar. A gente estava indo para uma ocorrência, não estavam brincando, estava realmente indo socorrer outras pessoas de acidente, e ele, infelizmente, vinha em alta velocidade. Infelizmente. Veio, você mesmo falou uma coisa aí. Tanto que ele vinha em alta velocidade, que eles bateram, o carro da gente ficou no mesmo local, e eles saíram e ainda bateram ainda em uma garagem, e ainda voltou ainda o carro, ainda ficou ainda próximo da pista, para você ver o tanto da velocidade que eles vinham. Se a gente viesse com velocidade mais alta,
infelizmente o acidente tinha sido mais perigoso ou para a gente próprio, porque se eu viesse mais rápido, ele tinha pegado na minha lateral, ou tinha pegado na traseira da minha viatura, e isso a viatura com certeza ia perder o controle e aí possivelmente ia chegar até a capotar. Mas graças a Deus eu tive como diminuir a velocidade do veículo. Ao chegar ali no cruzamento, a gente já passa mais ansioso por causa desse tipo de motorista, porque às vezes tem motorista que vê o semáforo de longe, verde, e acelera rápido, aumenta a sua velocidade. Só quando chega mais próximo, o semáforo fecha, mas mesmo assim eles ainda continuam. É quando esse tipo de caso que acontece, infelizmente aconteceu esse caso aí com ele. É claro que a gente não deseja mal a ninguém, ele é um cidadão, é claro, não é nenhum bandido, mas infelizmente cometeu esse ato aí de conduzir um veículo embriagado. No momento, as guarnições da Guarda Municipal esteve no local dando apoio, assistência aos companheiros, e essas duas vítimas também estavam nesse veículo. O SAMU esteve no local, ele conduzido para a delegacia de polícia, foi realizado o traumatológico no hospital aqui em Santa Cruz do Capibaribe, foi conduzido até Caruaru, realizado o teste do bafômetro. Esse teste do bafômetro positivo? Sim, eu vou dar uma explicação aqui rápida, o que a lei fala, porque algumas pessoas não entendem. Realmente ele foi conduzido, a gente conseguimos contato com a PRF, com a Polícia Rodoviária Federal, onde ela deu total apoio. A gente conduziu o mesmo até a PRF, onde ela fez o teste do bafômetro. Só para dica aí, a lei seca, ela zerou. No caso, ela não permite que nenhum condutor ande com qualquer concentração de álcool em seu organismo. E nesse caso, a lei ela fala até 0,04, que é a margem de erro que existe do próprio aparelho. E a partir de 0,5 até 0,34 é infração de trânsito, uma infração de natureza gravíssima vezes 10, dá R$ 2.900, e suspensão da habilitação se o condutor for habilitado. E aí, acima de 0,34, mesmo se ele não esteja causando nenhum perigo de dano na rua, ele é conduzido para a delegacia, porque a concentração de álcool dele está muito além do normal. Ou seja, ele deu 0,61. Veja que 0,34 acima já é crime. E ele, mesmo se ele não tivesse cometido o acidente, mesmo assim ele estava cometendo um crime de trânsito, por estar conduzindo um veículo embriagado. Por isso que esse teste foi feito e realmente foi constatado aquilo que nós já tínhamos verificado com sinais notórios lá no local, e ele realmente foi aí comprovado através do teste do bafômetro, do etilômetro, aí pela PRF, que ele constatou e enviou aí o laudo aqui para a delegacia, para que o delegado viesse aí tomar as medidas cabíveis. Ele também não tinha habilitação? Não, também ao verificar, o mesmo emitiu na hora, disse que tinha habilitação, mas não tinha ao verificar através do seu documento. O mesmo só apresentou lá só o documento do veículo e também uma identidade. Ao verificar no sistema do Detran, foi constatado que ele não era uma pessoa habilitada. No caso, ele cometeu outro crime, que é um crime de trânsito também, quando uma pessoa conduz um veículo sem possuir habilitação, causando perigo de dano. Como houve um acidente, ele causou um perigo de dano. Apresentado na delegacia de polícia, do conhecimento da guarnição, os procedimentos adotados em desfavor dele por parte da Polícia Civil? Realmente ele foi conduzido para a delegacia, apresentado todas as provas necessárias, que é o que a gente deve fazer, apresentar todas as provas necessárias. Ele foi apresentado ao delegado de plantão, o delegado pediu outro laudo, que é o do hospital, para também colocar no auto. A parte nossa a gente fez, apresentando a delegacia. Com certeza, como a gente estava no hospital, sem atendido, com certeza a gente vai ser ouvido também, porque não fomos ouvidos, nenhum dos três que estava no local não foi ouvido nenhum não. Com certeza o delegado vai chamar no decorrer da semana, que só ouviu aí ele, e vai ouvir também a nossa parte, porque ouviu só o nosso colega que chegou em seguida, dando um apoio e conduziu ele aí para a delegacia. Mas demais tudo tranquilo, medicado? Positivo, graças a Deus todos foi feito o raio-x no hospital e graças a Deus não houve nenhuma fratura e realmente só fica dolorido, é claro, todo acidente. A gente fica preocupado, é claro, porque um acidente foi um impacto forte. Como eu falei para você, mesmo que a gente vinha mesmo em mais baixa velocidade, mas como ele vinha em alta velocidade, e a gente dá aquela freada brusca, rápida, e vai dar esse impacto aí forte. Inclusive o airbag da viatura chegou a disparar, né?
Positivo, graças a Deus também que ainda não machucou mais a gente, porque quando ele abre, possivelmente ele pode chegar até causar mesmo danos leves, mas às vezes causa. E no caso, como a gente estava com colete, nessa parte do airbag, ele nos livrou para a gente não ser jogado aí para frente do veículo. Obrigado. Atenção do senhor para com a imprensa, bom trabalho para todo efetivo. A gente agradece a imprensa, eu sempre deixo um alerta aí para a população. Quando ela chegar no local de acidente, ela sempre procure ver como foi a situação, como é a situação, porque em muitos casos as pessoas elas são mais valorizar aquele que comete um crime do que aquele que está querendo salvar vidas. Como a gente estava ainda em uma ocorrência que possivelmente acidentados, o carro no meio da pista que poderia provocar outros acidentes, e a gente vê que algumas pessoas sem entender da situação, ainda querer ainda puxar mais para o lado do cara que estava embriagado, cometendo um crime que poderia. Como você observar um vídeo que está aí, passou uma moto antes. Se ele pega aquela moto, com certeza aquela pessoa ele tinha chegado possivelmente até a morte ou um acidente grave. Infelizmente ele pegou foi com a viatura. Mas se ele pega uma moto ali, com certeza, pessoal, ele tinha sim. Poderia ser você que anda de moto aí. Se pega do jeito que ele vinha, na velocidade que ele vinha, se ele bater uma moto, com certeza tinha um acidente muito mais grave. Porque uma pessoa quando ele ingere bebida alcoólica, na parte psicológica dele, ele não está com condições suficientes de conduzir um veículo. A parte psicomotora dele, ele provoca, e isso a reação dele demora muito mais do que uma pessoa quando ela está em si, quando ela está sem ingerir nenhum tipo de substância. GCM volta conversando conosco, trazendo detalhes com relação a este acidente ocorrido na noite do último sábado na Avenida Bela Vista, PS-160, no cruzamento ali do semáforo que liga a Avenida Amaro Manoel das Chagas, né, do bairro Santa Teresa para o bairro São Miguel, aqui na capital das confecções. Reportagem Paulo Viana.